Pai amantíssimo, fonte de luz, de amor, de sabedoria, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos antecedeu, preparando todo o ambiente para nos receber. Agradecemos as imensas vibrações de amor e de cura que envolvem a nossa mente, envolve o nosso pensamento, envolve o nosso corpo, nos auxiliando nas batalhas e nas dificuldades que temos enfrentado e que temos necessidade. Aqui, recebemos as bênçãos do amor do Cristo que envolve cada um de nós, permitindo que sejamos beneficiados por essas boas vibrações e pelo trabalho da espiritualidade amiga. Abençoa-nos, Senhor, no propósito de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Permita que estejamos com a mente aberta e com o coração também aberto para assimilarmos, entendermos e colocarmos em prática o ensinamento que vamos receber hoje. Abençoa-nos agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Quarta-feira, 17/1. Já estamos na metade do mês de janeiro. Eu sempre começo aqui os nossos encontros dizendo que esse encontro é um encontro terapêutico, de maneira que é importante, dentro das necessidades que cada um de nós temos, fazer aquele silêncio interior, deixar com que as energias que vibram nesse ambiente façam uma leitura das nossas necessidades, para que possamos ser atendidos dentro daquilo que for possível, dentro do nosso merecimento e da misericórdia de Deus. Pois que nós temos tido a oportunidade de receber informações no longo dos anos que nós frequentamos aqui o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, de situações de cura também. Não é o caso de ser o Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes destinado a isso, que é um centro que se dedica ao estudo, à emancipação das pessoas, da alma, podemos assim dizer, através deste estudo, dos estudos, para que a criatura por si só vá aprendendo e libertando-se das amarras, podemos assim dizer, dos vícios, das coisas que nos trazem para baixo. E eventualmente a gente percebe situações como essa. Ah, sempre acontece isso? Não, não é sempre, mas acontece também. Depende muito da fé, depende muito da pessoa em si, porque a espiritualidade está em todo lugar e está presente aqui também. Então, nós temos começado dessa forma e temos rogado a Deus, aos bons espíritos, que dentro daquilo que for possível sejam afastados os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral, a fim da nossa paz e da nossa renovação. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 167 do livro Fonte Viva. Esse capítulo, o título dele é Observemo-nos. Observemo-nos. Se fosse falar assim, observemo-nos os outros, era mais fácil, né? Mas agora, como é observemo-nos, né? Aí já não é tão fácil assim essa tarefa, pois que, como nós vamos perceber aqui pelas orientações do benfeitor Emmanuel, não é tão simples. Mas vamos lá, vamos proceder para ver como que a gente sai daqui de hoje.
Também queria deixar um recado do seguinte: a gente sabe como começa o nosso encontro, mas a gente nunca sabe como termina, principalmente quem está aqui, porque nós somos visitados por influências, por sugestões que conversam com o coração das pessoas que estão presentes. Então, muitas das vezes a gente vai por um caminho e, de repente, sem que a gente perceba, a gente está indo para outro caminho, e isso é absolutamente normal, absolutamente natural, principalmente dentro de uma casa espírita. Mas esse capítulo 167 vai nos ajudar no seguinte sentido: a refletir sobre os efeitos negativos da maledicência, da crueldade, do pessimismo e do desespero. Também vamos apreciar os impactos negativos que, por exemplo, são oriundos do incentivo à separação, à discórdia, da acomodação e do comodismo. Então Emmanuel diz o seguinte: observemo-nos nesse sentido. Se nós temos sido, digamos assim, coerentes com as propostas que abraçamos, com as orientações que chegam até nós. Ainda há pouco eu dizia, estamos na metade do mês de janeiro e alguns dias atrás tivemos aí a finalização do ano de 2023 e começamos 2024. No dia 31 especificamente, é comum, é normal, vocês sabem disso, só vou aqui contextualizar, acontecer muitas promessas. Muitas promessas. Então, o Dia Internacional da Promessa é o dia 31 de dezembro. Eu vou emagrecer, eu vou parar de fazer isso, eu vou parar de fazer aquilo, eu vou buscar outras coisas. Enfim, é uma lista, né, que a gente faz. Aquele dia é um dia especial, vamos combinar, porque é o dia que vale a pena, né, a gente pensar nisso, além de outras coisas. Muitas pessoas, como é o comum aqui do nosso hemisfério, comemoram festejando, bebendo, comemorando com a família e tal. E muitas das vezes esquecemos do real significado de uma coisa que está terminando, encerrando, digamos assim, e começando outra. Parece esquisito falar do jeito que eu vou falar, mas não é, porque na verdade é mais um dia. Só que é o último dia de um ano e que já daqui a alguns instantes vai começar o outro. Mas faz um efeito, isso tem um efeito psicológico na gente maior do que o que a gente pode imaginar, maior do que o que a gente pode compreender. Porque nós vamos envelhecendo a cada dia que passa, do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano. E temos os impactos do dia a dia, os atritos das relações sociais, as circunstâncias que nos rodeiam, entre outras coisas. Então, dentro dessa temática, dentro dessa energia inicial, nós temos, provavelmente alguns de nós aqui, temos motivos para comemorar o ano. E outros, talvez, de acordo com as circunstâncias, de certos eventos que marcaram a criatura naquele ano que se encerra, não se sentem tão felizes, se sentem algo melancólicos, de repente entristecidos, porque houve perdas no sentido de amizades humanas, perdas humanas, desencarnações. O Espiritismo nos ajuda, não significa que o espírita não sofre, mas o Espiritismo nos ajuda a entender isso, porque a gente entende, sabe que a vida continua, mas isso não impede da gente sofrer. Então, dias como esse, por exemplo, né, o dia que termina um ano e começa o outro, faz parte desse ritual de agradecimento também. Um agradecimento de algo que está terminando e graças a outro que está começando. Mas Emmanuel, nesse capítulo 167, diz o seguinte para a gente. Ele provoca uma discussão e faz o seguinte. Vamos lá. Nós, eu ia falar você, mas vou falar nós, porque eu vou me incluir nesse contexto. Não podia ser diferente. Nós temos sido bons ou temos sido cruéis? O ano acabou de terminar e o outro ano começou. Nós temos sido bons ou temos sido cruéis? Nós temos conservado o otimismo ou nós temos nos perdido no pessimismo e muitas das vezes no desespero? Nós temos exercitado a fraternidade ou temos provocado, através daqueles ambientes que são deliciosos,
que são as fofoquinhas, né, provocadas a separação e a discórdia. Eu não estou falando isso num tom jocoso, não, estou falando isso no sentido humano. A gente está mergulhado na matéria. É comum a gente chegar num lugar e está acontecendo algum assunto. E quando você vê, você já está dentro do assunto. Já está ali, uhul, né? Conversando também. Então isso, no longo do tempo, vai gerando um vício de comportamento. E nós vamos ver o que isso ocorre dentro da temática desse capítulo 167, observemo-nos. Emmanuel continua: nós temos trabalhado com a vontade de trabalhar, de crescer, de progredir, ou temos nos entregado à preguiça, ao comodismo, à falta de perspectiva? Nós temos simplificado as coisas ou temos complicado as coisas? Isso aí também é uma coisa para se pensar. Temos tido paciência ou temos sido agressivos? Temos sido intolerantes? Temos aplicado os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, ou não? Então esse é o cenário primeiro, né, as principais palavras, as primeiras palavras, primeiras frases, primeiros conteúdos que Emmanuel nos apresenta para refletir sobre o tema. Fica claro, evidentemente, que, como eu disse aqui, nós todos flertamos com essas situações que são uma linha tênue que separa, por exemplo, o motivacional, né, o otimismo do pessimismo. Porque muitas das vezes a gente coloca a esperança, indo ok, não tem problema nenhum, como parte do planejamento. Mas não necessariamente a esperança, quando a gente pensa em casos racionais, é boa ou é bem-vinda na questão do planejamento. E muitas vezes é. Então precisa ter uma boa medida para poder perceber isso. Então, essas primeiras palavras, essas primeiras citações, provocações na discussão desse tema que Emmanuel nos sugere, me fez refletir da seguinte forma: é possível um pecador virar santo? É possível um pecador virar santo? É possível, em outras palavras, abandonarmos os vícios e nos convertermos aos bons hábitos? Diante dessa pequena introdução, a Igreja nos conta muitas histórias de conversões. Nós temos 3 conversões muito significativas: a de Paulo, que todos conhecemos, de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Para esse exercício do dia de hoje, nós vamos nos ater ao número 2 dessa lista de conversões, que é Santo Agostinho. Santo Agostinho era um cara muito legal, gente. Quando você olha a história dele, era um cara muito legal, porque ele era um cara igual a gente, vamos assim dizer. Ele era um cara do mundo, gostava de tudo que o mundo pode oferecer. Ele se converteu aos 33 anos e durou até 75. Então não dá para dizer assim, por exemplo, que ele se converteu na bacia das almas. Ele se converteu na metade da sua existência. Então teve muita coisa que aconteceu depois da sua conversão. Mas o que chama a atenção aqui é a questão de como ele se converteu. Como se deu essa virada de chave, essa mudança de hábito. Divaldo fala em uma das suas palestras que a mãe dele, Santa Mônica, que virou santa também, é corresponsável, se não a grande personagem da sua conversão, porque ela orou durante 30 e poucos anos para que ele convertesse, para que ele fosse um homem de Deus. Imagina vocês, quando você se debruça sobre essa matéria e vai dar uma olhada, você entende que aquela época, que era o ano de 340 e pouco, quer dizer, bem no começo, na era cristã, as exigências para as questões do pecado, que a igreja falava, você tem que fazer uma penitência, não era igual é hoje. Eram penitências muito severas. Então a pessoa tinha que ficar 6 meses sem fazer tal coisa, 1 ano sem fazer outra coisa,
orando, rezando. Então o que fez Santa Mônica? O que fez Mônica? Não batizou o filho, porque já que ele não está batizado, não tem pecado. Então isso é uma estratégia de uma mãe inteligente, porque na época ela temia pelo filho, por conta de outros exemplos que a gente não vai explorar aqui. Mas isso acompanhou ele de uma forma singular durante toda a sua existência. Porque o que acontece? Dentro dessa temática, que ele se converteu aos 33 anos, e ele era muito humano, ele tinha, como se pode constatar nos livros que ele deixou como herança para que nós todos aprendêssemos, que um dos seus livros, uma de suas obras, chama-se Confissões, são 8 volumes. Então é um mergulho à memória, à realidade, à vida e à transformação desse personagem singular da história da humanidade. Claro que eu não estudei os 8 volumes, eu fiquei ali concentrado num trecho. E é esse trecho que eu quero dividir com vocês. Principalmente porque a mudança do que ele era antes para o que ele virou depois é uma coisa muito significativa. Então, por exemplo, no Espiritismo, só para a gente fazer agora as relações dos paralelos, é comum a gente ouvir dizer o seguinte: olha, ou a pessoa vem pelo amor, ou ela vem pela dor. Todos nós já ouvimos isso e continuamos ouvindo. O Espiritismo tem uma didática, tem um aprendizado, tem uma didática, tem um modelo. Agora há pouco a Tatiana falou aqui, reiniciamos os cursos de Espiritismo. Então, dentro desse curso aprende-se muito como que funciona o Espiritismo. E o Espiritismo ele tem dentro da sua forma didática de ensinar, um aspecto, um tríplice aspecto que se fala, que é ciência, filosofia e religião. Então, não é tão simples ser espírita como parece que é. Por quê? Tem a questão filosófica, que incomoda, no sentido dos questionamentos, de onde eu vim, para onde eu vou, por que disso, por que daquilo. Tem a questão da ciência, né, dos efeitos mediúnicos, das questões da mediunidade, e tem a questão religiosa. Então, quando você junta os três, e isso lhe traz um combo de conhecimento, é muito complicado a questão da consciência. A consciência nossa, ela fica em estado de alerta o tempo todo, de maneira que fica difícil a convivência a partir de então. Porque, como eu disse, né, você vai num ambiente, está rolando uma situação, tem uma fofoquinha, aí você não vai mais no ambiente, você não vai mais falar com as pessoas, você vai cancelar as pessoas, conforme se diz agora na atualidade. Você precisa conviver, são esses atritos que fazem crescer. O que a gente precisa fazer? O que não é fácil, dar o exemplo, fazer o exercício do Evangelho nesses ambientes, correndo o risco de ser mal interpretado. Fulano virou espírita, ficou chato, não dá mais para chamar ele para a nossa festa, porque ele só fica falando de reencarnação, fica falando disso, fica falando daquilo. Então, corre o risco? Corre. Então a gente precisa ter isso, porque quando a criatura ela começa, pelo amor ou pela dor, ela tem contato com o Espiritismo, ela recebe um bônus que pacifica a pessoa, fica serenado, e é como que diz, já vi muitas pessoas falar aqui, vou repetir. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. O Espiritismo faz isso com as pessoas. Então a pessoa está perturbada, está angustiada, está com uma série de problemas, e ela vai procurando ajuda, vai procurando alternativas para aliviar a dor. Muitas vezes consegue encontrar numa igreja católica, numa igreja evangélica, numa outra forma, numa outra denominação religiosa, e às vezes não consegue. Quando não consegue, muitas das vezes o último estágio é vir para o centro espírita. Aí vem no centro espírita, tem um alívio, toma um passe, bebe uma água fluidificada, assiste uma palestra e começa a ter sintomas de melhoria, começa a se sentir bem, e aí
é a primeira parte. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Então alivia mesmo, de verdade. Mas tem a segunda parte, né? Que é: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e pacífico de coração. E aí começa o rolo. Por quê? Vamos colocar dessa forma. Por quê? Porque você vai ser convidado a fazer o exercício desse evangelho. E aí não é tão simples como a primeira parte. A primeira parte é uma delícia. É como se você tomasse ali um analgésico e acabou a dor. Agora é o exercício. E o que fez Agostinho? Porque Agostinho sentia na alma dele, à época, um incômodo, segundo ele mesmo diz nos seus livros. Então eu fiz uma análise e entendi assim, que a espiritualidade ela tem uma engenharia muito bem feita para nos conduzir a essa conversão, cada um no seu tempo, evidentemente. Alguns de nós já estão passos avançados, alguns de nós um pouco atrás. Mas isso não é uma corrida, é importante que se chegue lá. E o que fez Jesus? Jesus, quando veio à Terra, veio ter conosco, ele deixou o convite aberto, o convite à mudança. Vamos lá, é um convite à mudança que ele veio fazer pessoalmente. Veio pessoalmente e falou: ó, quer mudar? O evangelho é esse, as decisões são essa, a estratégia é essa. A gente mudou? Nós não mudamos. Estamos no exercício dessa transformação. É como que a gente dissesse mais ou menos assim: eu estou informado das coisas, mas eu não estou convencido. Eu estou informado das coisas, mas não estou convencido. Então você fala assim: mas o que fazer? Porque eu tenho conhecimento, todos nós temos aqui um certo conhecimento, mas esse conhecimento parece que não é suficiente para que haja essa transformação. Então, a conclusão que se chega é que a experiência vivida na dor, porque existem os alertas. Quando você passa por essa experiência, você tem a oportunidade de mudar. Alguns mudam, outros persistem. E aí volta de novo lá para o final da fila, e aí começa tudo de novo. Então, como procedemos, portanto? Como fazer? A lei de causa e efeito, que o Espiritismo explica bem como é que funciona, aciona um mecanismo de transformação em nós. Como alertas. Digamos assim, você entra num carro, para dar um exemplo, não põe o cinto de segurança. A maioria dos automóveis agora tem o quê? Um apito que diz o seguinte: olha, você vai andar com o carro sem o cinto, eu vou ficar com o alerta aqui apitando na sua cabeça, porque você está correndo um risco, você está colocando a sua vida em risco. O Espiritismo faz isso. A lei de causa e efeito que o Espiritismo ensina começa a ligar alguns alertas. E como são esses alertas na vida real? São assim: de repente você acorda um dia com uma angústia. Você acorda com uma angústia. Mas não sei, estou sentindo um negócio, não sei o que é. Para outras situações é assim, uma ansiedade que não tem fim. De pé não está bom, sentado não está bom, dormindo não está bom, nada está bom. É uma ansiedade que não tem nome. Aí você vai ficar procurando ajuda e você descobre que tem alguns transtornos. Transtorno de ansiedade, as síndromes. São esses alertas que chegam devagarzinho. É o cinto de segurança que você não colocou. E aí a gente começa a buscar ajuda. E a gente vai na onde é mais fácil para a gente. Sempre assim. Alguns, claro, tem exceção. Toda regra tem exceção. Mas esses alertas vão ficar incomodando até que você resolve tratar-se. Você resolve cuidar de você. Você volta para si. Você resgata o seu endereço e volta para si. Do mesmo jeito que aconteceu com Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu isso. Viveu essa ansiedade. E então ele tinha a convivência no dia a dia e os convites do mundo que ele adorava. E ao mesmo tempo, ele já sabia que aquilo não era certo. E a lei de causa e efeito começou a acionar através dessas circunstâncias que eu disse aqui. Então, ele desde cedo, ele aprendeu, porque ele entendeu que isso era o poder da época,
a ser um bom orador. Então ele tinha um poder muito exacerbado, muito evidenciado de ser um bom orador e uma boa retórica, porque naquela época era assim, não por acaso ainda hoje é, mas quem tinha uma boa postura, falava bem, se comunicava e tinha essas habilidades, tinha um poder conferido a essa pessoa. E ele fez isso, ele ficou especialista nisso, e ele tinha um ídolo. Todos nós temos algum ídolo. Ele tinha um ídolo que se chamava Cícero. Cícero era o cara da época, era o orador. E esse Cícero pregou uma peça nele que foi circunstancial para a conversão dele. Numa dessas situações, o que o Cícero disse a ele? Ele falou: o poder não está em ser um bom orador, o poder não está em ser habilidoso na retórica, na fala. O poder está, sabe aonde? E ele prestando atenção, na verdade. A verdade é que vai conferir o poder. E aquilo foi um choque para ele, porque ele falou assim: mas onde está a verdade? Aí Cícero falou assim: eu também estou procurando ela, vamos procurar juntos, por assim dizer. Claro que não foi dessa forma, mas assim ele interpretou, e ele saiu algo desiludido e algo motivado, mas ele continuou com a busca dessa verdade. Passaram-se um tempo, o que aconteceu? Essas coisas que a gente acha que são as casualidades da vida, mas que não são casualidades, são os guias que vão nos guiando, e de repente, por conta das atividades de trabalho dele, ele foi parar em Milão. E lá ele ficou sabendo que tinha um bispo chamado Ambrósio, bispo da Igreja Católica. E ele fugia da Igreja Católica, ele fugia da igreja, ele fugia de tudo, porque ele estava no mundo, estava pecando, tinha problemas com as questões sexuais, enfim, tudo aquilo que nós podemos imaginar. Mas ele foi, porque ele estava buscando a verdade. Lá, o que aconteceu? Ele diz no livro dele. Antes disso, eu quero fazer um parênteses aqui. Ele diz no livro dele: eu jamais irei assumir alguma coisa que eu não conheço. Eu jamais vou fazer isso. E eu trago isso para a nossa reflexão. A gente também. Eu não vou assumir uma coisa que eu não conheço. Eu não vou aceitar uma coisa, seja ela qual for, que eu não conheço, minimamente que seja. Equivale a dizer o seguinte: ninguém se apaixona por algo que não conhece, ou por alguém que não conhece. Ninguém vai chegar na casa, um filho, uma filha, ou nós mesmos, de repente, no nosso passado, assim: eu estou apaixonado. Aí eu pergunto: por quê? Eu falo: não sei. Então assim, então você vai dizer assim: primeiro vem o coração, depois vem a razão. Mas não faz sentido nesse caso. E para ele também não fazia, porque ele era racional. Então ele foi buscar essas explicações dentro da realidade que ele conhecia e acreditava, que são as questões da razão. E aí, como eu disse, ele chega lá nesse local, e ele já se defronta com uma situação de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a pregação do bispo Ambrósio começa dessa forma. E ele já começa a ficar encantado com aquilo. E aquilo foi tomando uma proporção que a verdade foi invadindo ele e brilhando cada vez mais. De maneira que ele não apenas sentia que aquilo era a verdade, como ele já enxergava a verdade. E olha o que ele diz depois: a verdade brilhou e brilhou e brilhou. E daí ele diz assim: mas a vontade nova, que é a vontade nova que ele estava vivendo naquele momento,
a vontade que começava a existir então em mim, e ele faz uma declaração: a vontade de vos honrar, ó Deus, gratuitamente. É uma declaração de amor para Deus. Que tu, que é o meu único porto seguro, essa vontade nova que começa a existir em mim, ainda não se acha apta a superar a vontade que ele tinha do mundo. Então ele estava ali vivendo um drama, um conflito, porque ele tinha duas verdades dentro dele: a verdade, quero ou não quero, vou ou não vou, aceito ou não aceito. Então ele diz assim: e a outra vontade que está agora presente em mim, ainda não está sendo suficiente para me converter. E ele dizia que aquilo dilacerava a alma dele. Qualquer semelhança com alguma situação nossa não é coincidência. Eu poderia falar, é mera coincidência. Não é coincidência. Porque eu também tenho duas vontades dentro de mim. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma vontade imensa de emagrecer e tenho uma vontade imensa de comer. Então, assim, essas duas vontades brigam comigo. Eu tenho que tomar uma decisão, né? Eu tenho que tomar uma decisão. É uma brincadeira, mas faz parte desse processo de aprendizado. Cada nível que você sobe, a complexidade aumenta. Ele estava, no caso de Santo Agostinho, ele estava num momento de conversão para sempre, porque é isso também que tem que ser levado em consideração. Nós, olhando as coisas do ponto de vista humano, que tem começo, meio e fim, quando a gente pensa, nasceu aqui na tal data e morreu lá em tal data, do ponto de vista da carne, não é assim pro espírita, porque quando você toma a atitude de mudar, não é uma mudança para um dia, é uma mudança para sempre. Por isso que não é tão fácil, por isso que não é tão simples como parece que é. E isso nos traz até um conforto, porque eu falo, não, eu não mudei ainda, mas quando eu mudar, vai ser para valer, né? Digamos assim. E faz muito sentido isso. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim: a outra vontade, que era a vontade do mundo, era fortificada, então ele se sentia espicaçado para fazer a prática, para voltar à prática dos maus hábitos. Ele estava viciado, e ele diz isso, ele era um viciado. E ele fala assim: mas ocorre que o hábito que combatia tanto dentro de mim provinha de quem? Provia de mim. Então eu tenho o poder de resolver isso. Eu tenho o poder de mudar esse hábito, de transformar esse hábito ruim numa coisa boa. E então ele muda, ele se converte. E a primeira pessoa a qual ele se declara convertido, claro, não podia ser diferente, é para a sua mãe, que aí é maravilhosa o desfecho dessa relação, dessa situação. Mas tudo isso faz parte de uma engenharia da espiritualidade. Eu coloquei esse termo, não existe isso no Evangelho, mas eu achei legal de colocar assim, porque existem mecanismos invisíveis, pedagógicos, funcionais à nossa disposição. Não é simples, né? Não é uma coisa assim que você tem acesso e a partir do acesso à informação você já consegue transformar. É vivendo todos os dias um pouquinho aquilo, até que você torna aquilo pleno e é um hábito que passa a existir na sua vida. Divaldo fala assim: todos nós temos hábitos. Se você não tem bons hábitos, você tem maus hábitos. Ele sempre fala isso, repetidas vezes em suas palestras. Aí, onde que a gente chega então, portanto, nessa reflexão? O que nós vamos fazer? O que cabe a nós a partir de então? Santo Agostinho teve uma trajetória imensa na busca dessa verdade que o transformou. Ele não tinha as informações que nós temos hoje. Ele não possuía o conhecimento que nós conhecemos hoje. Ele não tinha acesso às informações que nós temos hoje. Nós temos o acesso da história dele,
da história de antes dele e de depois dele. Nós temos o Espiritismo que nos ajuda, e nós temos as nossas próprias ajudas através dos guias espirituais, através das intuições, através dos acessos gratuitos que podemos ter a partir de uma oração, a partir de uma atitude de serenidade, uma atitude de mudança, e as coisas começam a mudar para nós, se assim desejarmos. E se não quisermos mudar, também não tem problema. Amanhã ou depois, os alertas vão nos visitar, impreterivelmente. Quer queiramos ou quer não queiramos, esses alertas eles vão chegar. E quando chegar, nós devemos estar preparados. Olha, agora chegou a minha vez. Vou mudar, vou transformar a minha vida. Isso pode acontecer hoje, agora, nesse momento, nesse instante. Pode acontecer amanhã, pode acontecer semana que vem, pode já ter acontecido com alguns de nós. A bem da verdade é que não tem uma regra. O convite é aberto. Começou lá com Jesus, quando ele veio, e ele veio enviando os seus emissários durante o longo da história para nos fortalecer os propósitos e assim mudarmos a chave, virar a chave para aquilo que realmente faz sentido. O que a gente vê, o que a gente enxerga, o que a gente vive, não é o todo, é uma parte do todo. E essa parte do todo, muitas das vezes, está impregnada por informações que nos confunde aquilo que nós devemos compreender, entender e viver. Por isso é tão difícil, é tão desafiante, melhor dizendo, tão desafiante essa transformação. E aí o Espiritismo nos ajuda a irmos passo a passo, de forma gradativa, constante, adquirir essa mudança, esse estágio de plenitude, esse momento de plenitude, que é o que todo mundo está buscando, direta ou indiretamente. O que nos traz aqui hoje no Centro Espírita? Alguma coisa que possa estar incomodando, alguma coisa que possa estar gerando uma situação assim de necessidade, de busca de informação, qualquer que seja, não importa. O importa é que a partir do momento que você desejar, que você quiser, que você realmente se empenhar, a mudança começa a acontecer. E não sou eu que estou falando, e a receita não é minha, a receita são dos guias espirituais, são dos benfeitores e principalmente de Jesus. É assim que está escrito. Por fim, vamos nos guiar pela razão ou pela emoção? Ou pelos dois, né? Ou pelas duas formas. O convite está aberto. Cabe a cada um de nós interpretar e agir. Muito obrigado pela oportunidade. Eu poderia dizer o seguinte: vamos aproximar os nossos corações para aquecer, mas já está bem quente aqui, né? Já está bem quente, nós estamos com bastante calor. Então vamos encerrando por aqui. Muito obrigado e vamos fazer a oração final para que nós possamos ir para as nossas casas. Eu vou pedir gentilmente para que nós, aqueles que desejarem fechar os olhos, para que possamos receber nessa oração final a visita mais íntima, mais aproximada dos nossos guias, a fim de que eles possam fazer uma leitura das nossas necessidades, fazer uma leitura das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos pedidos, e nos entregar as respostas que procuramos e nos oferecer as respostas que ansiamos. Deixemos que a música nos embale, que a leveza do ambiente
nos conduza a um estado alterado da consciência, a fim de que a espiritualidade possa substituir, quando possível, os pensamentos deletérios, as formas de pensamento viciadas, aqueles vibriões da mente, os miasmas, que eles possam ser afastados de nós, na intenção de que os nossos pensamentos possam fluir melhor, entregando ao nosso corpo as substâncias que se desdobram da alegria de viver, da boa convivência, dos bons pensamentos, derramando sobre o nosso corpo toda uma categoria de elementos nobres que fortalecem as nossas fibras mais íntimas e que modificam o estado de espírito de maneira que nos sentimos mais encorajados, de maneira que nos sentimos motivados aos enfrentamentos diversos da vida, reabastecendo as nossas baterias, e que as pessoas que possam entrar em contato conosco sintam essa energia e então possamos ser multiplicadores desse amor que está sendo dedicado a cada um de nós nesse momento e que já sentimos essa energia nos tocar de uma forma especial, pedindo a espiritualidade, rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, que é o nosso Mestre, que nos abençoe. Não nos esqueçamos dos nossos entes queridos, mentalizemos eles de uma forma breve, a fim de que as energias que vibram nesse ambiente possam de alguma forma os alcançar e os envolver em muita ternura, em muito amor, preenchendo-os e abraçando-os demoradamente. Assim, pois, nesse movimento de gratidão, não nos esqueçamos daquelas pessoas que sofrem, não nos esqueçamos daquelas pessoas que saibamos estarem necessitadas de alguma ajuda especial, que eles possam receber através desse influxo de amor as ajudas, as respostas. E assim, voltando para nós, gratos pela oportunidade, vamos pedindo as permissões para o encerramento da noite, na graça de Deus, e que assim seja. Graças a Deus.